sempre. Perdoe quantas vezes for necessário. Cale-se quando precisar. E jamais despreze ou seja indiferente com aqueles que fazem de tudo para cuidar de você. Perdoar não significa esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é lembrar, mas sabendo que não há segredos, que as barreiras foram quebradas. Saber conviver sem mágoas. Isso sim é amar. Troca, porque pior do que não saber amar é um dia acordar e sentir a ausência de quem a gente nunca soube valorizar. Olá, bom dia, estamos de volta com mais um programa Opinião e nesta segunda-feira, dia 9 de maio de 2016, vamos dar início a mais uma semana de programação recheada de cultura, arte, notícias e muitas opiniões a serem expostas por nossos convidados. Neste dia de hoje, temos o prazer de contar com um trio aqui, né? We have a gente vai rir. São os Black Men, né? Os homens de preto. Eugênio Sales Queiroz, ele é palestrante, ele é escritor, ele que é coaching. E também Luiz Vicente, que além de ser coach, também é empresário. Então sejam bem-vindos. Em tempos de crise, como solucionar o problema da inadimplência? O desemprego tem preocupado muitos brasileiros, pois diante de pouco mais de 11 milhões de cidadãos, não conseguem encontrar um lugar para trabalhar. E isso gera muitos problemas com a inadimplência. Segundo pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL, grande parte da população da região metropolitana do Recife enfrenta dificuldades na hora de pagar o cartão de crédito. E o que se alega é que o atraso no pagamento é devido à falta de emprego. Diante desta realidade, presente não só nesta região, mas em todo o país, economistas recomendam que as famílias voltem a utilizarem-se da tradição de colocar tudo no papel e apenas priorizar o essencial para viver. Eugênio, Luiz, primeiro bom dia. Antigamente nós costumávamos, na época da crise terrível, em fazer envelopes e colocar o dinheiro separado por envelope na hora de fazer os pagamentos para evitar exatamente a inadimplência. Mas aí, Luiz, eu pergunto, e quando o problema é a falta de emprego? Bom dia, Osmael. Bom dia, Eugênio. Bom dia, Luiz. Realmente é complicado nessa fase que está passando no Brasil, essa crise toda que está o Brasil, e a gente precisa realmente se resguardar e saber o que a gente vai gastar, fazer um planejamento para poder saber como poder trabalhar o seu dinheiro, o pouco que está ganhando, porque a gente está vendo muitas coisas acontecendo pelo Brasil e muitas vezes isso termina, às vezes, a gente achando que vai melhorar daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, e a gente não sabe devido às incertezas que está o mercado. Então a gente precisa realmente se resguardar e saber fazer um planejamento para poder saber como vai gastar e como vai utilizar esse dinheiro. Eugênio, bom dia também. Bom dia. Eu estava percebendo o seguinte, prefeituras do interior, eles têm deixado de pagar também aos fornecedores. Às vezes tem dificuldades até de pagar aos funcionários e os contratados. Então tudo isso gera na economia uma fragilidade. Quando a pessoa chega para o cartão de crédito e diz que não vai pagar, a gente sabe que existe um problema sério chamado juros altíssimos e punitivos. Como é que a pessoa foge de uma situação dessa? O país passa, o que acontece é o efeito cascata. Começa de cima, vai descendo e a classe C e D é que vai e sofre. Então precisa realmente repensar, saber onde cortar, saber o que precisa ser cortado financeiramente e ter uma nova adequação. Caso contrário, a pessoa entra numa rotatividade, por exemplo, do cheque especial, do próprio cartão de crédito, e isso aí vira realmente um incômodo. Quem está perdendo a oportunidade de trabalho, emprego, que não está fácil nesse momento, precisa realmente pensar 2 vezes antes de investir em qualquer coisa. O momento é de muita cautela, segurança e voltar a anotar os seus gastos, tudo direitinho, fazer parcelamentos e, por enquanto, nada de novas dívidas. O momento é se organizar financeiramente para não gerar um problema mais tarde, depois. Então vamos voltar para o envelope, né? Será que o Brasil vem mudando? Olha, foi decretada a prisão de donos de cervejaria.
foi decretada a prisão dos empresários da Cervejaria Malta Limitada pela Justiça Federal de São Paulo, devido a uma dívida de 2 bi com a Receita Federal. Os irmãos Schincariol estão sendo apontados por praticar delitos tributários, os quais já foram condenados em anos anteriores, e que, segundo o Ministério Público, a fábrica responde a procedimentos fiscais de 1997. No pedido de prisão preventiva dos irmãos, consta que eles militavam na prática criminosa há cerca de 15 anos, através de apresentação de movimentação financeira incompatível, omissão de receitas e depósitos bancários de origem não comprovada. Isso era uma prática comum no Brasil, é bom de se ver isso, será que a gente está mudando, né? Porque essa prática era tão comum que existiam empresas que o lucro dela era exatamente a sonegação fiscal, ou seja, o que eu soneguei é meu lucro. Mas parece que a coisa está mudando, né, Eugênio? Olha, o Brasil nunca foi tão fiscalizado. Tantas pessoas sérias agora estão tomando conta. A gente vai pensar nisso, como está sendo a questão da Lava Jato e tantos outros crimes que estão sendo fiscalizados no Brasil. E aí está vendo que as pessoas, principalmente os grandes empresários, vão pensar 2 vezes antes de sonegar, antes de fazer caixa 2, caixa 3. E olha lá que tem até caixa 4. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque o Brasil está tendo uma nova postura e dando exemplo. A gente nunca viu tantos empresários presos, políticos, que estão indo realmente para a prisão. E isso mostra que o Brasil está tendo essa mudança de postura. E isso é excelente para a sociedade, que as pessoas pensem direito antes de cometer qualquer delito. Luiz, a gente vendo tantas pessoas de influência na sociedade brasileira, pernambucana, indo para a cadeia quando cometem delitos, a gente sabe que isso é um efeito cascata, isso vai chegar para o povo se continuar assim. Isso significa que a gente ia poder fazer aquela frase tão célebre que rodou o mundo inteiro, nossos problemas se acabaram? Eu acho que não se acabou não. Cada vez mais as coisas vão piorando, porque se uma empresa desse porte acontece isso, imagina um pequeno empresário, um microempresário, que muitas vezes aí rala para poder pagar seus impostos em dias, e empresas aí de grande porte fazendo isso, sonegando impostos. Então, cada vez mais, assim como a gente falou, a Receita está fazendo cerco, o governo precisa de dinheiro para poder pagar as dívidas do país, e cada vez mais as empresas estão se enxugando. E a gente vê aí inúmeras empresas fechando aí no mercado por conta disso. Então, talvez o ideal fosse nós começarmos, a partir de agora, a usar aquela outra frase, né? E agora? Quem poderá nos ajudar? Eu quero, de antemão, agradecer a nosso amigo e escritor Eugênio Salles de Queiroz. Está aqui o livro dele, ó. Acabou de me presentear com dedicatória, com tudo. Comunicação pessoal e organizacional. Então esse é aquele livro que todo empresário tem que ter na cabeceira da cama e ler, né, todos os dias para poder ter uma visão diferenciada da vida. Eugênio, muito obrigado. Viu? Eu agradeço, espero que você goste da leitura. Foi feito com muito carinho, com muita pesquisa, para incentivar as pessoas nessa plena era da comunicação. Se comunicar faz toda uma diferença na vida de todos os profissionais. Olha, no próximo bloco, adolescente brasileira é barrada na imigração e fica detida nos Estados Unidos. Mais informações após o intervalo.